Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo, mais um Evangelho no Lar, juntos aqui hoje. Que nesse momento a nossa querida Teresa d'Ávila está ajudando para os nossos corações, nos amparando, nos intuindo e nos trazendo fortalecimento para qualquer adversidade que estejamos passando no mundo. Antes de iniciar o nosso estudo, convido a todos para fazermos a nossa prece. Fechando nossos olhos, então, neste momento, pedindo a espiritualidade amada, a espiritualidade querida, um apoio para as nossas dificuldades, apoio para os nossos momentos, apoio, suporte para todas as circunstâncias que atravessamos na nossa vida. Não só pedir, também agradecemos. Agradecemos a oportunidade de estar aqui juntos. Agradecemos a oportunidade de estar em contato com essa doutrina tão maravilhosa que sempre nos estimula a sermos pessoas melhores. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados neste planeta. E dessa forma, pedimos a falange de espíritos dos Santos Filhos da Teresa d'Ávila que neste momento possamos ter a permissão para iniciarmos o Evangelho do Lar da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuação no estudo do Evangelho e nós estamos no capítulo 14, cujo tema é a ingratidão dos filhos e os laços de família. A gente está no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe e o item que nós vamos estudar hoje é esse, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, antes da gente começar a estudar sobre isso, eu queria meio que fazer uma reflexão com vocês, porque esse tema é um tema extremamente delicado, porque de todos os dissabores que nós podemos experimentar na nossa encarnação, com relação ao relacionamento entre pessoas, a gente pensa nas relações que a gente tem com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas da nossa casa espírita, com as pessoas da nossa vizinhança, com as pessoas da nossa escola, da nossa faculdade. A gente sabe que às vezes a gente vai encontrar ali pessoas em que nós não vamos ser tão fãs, pessoas em que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de convivência. Mas falar dessas dificuldades numa perspectiva de filho para pai se torna algo muito delicado, porque eu ainda não sou mãe, mas acompanhando pessoas, colegas, amigos que já foram e vendo a minha mãe como exemplo, nós sabemos que a maternidade, que a paternidade, seja ela de que forma for, ela biológica ou não biológica, ela nos demanda sacrifícios, ela nos demanda estarmos ali nos doando 24 horas por dia para aquele serzinho. Então, a gente se doa, a gente se sacrifica, a gente tem uma grande responsabilidade com aquele espírito que vem ao planeta Terra e, na maior parte das vezes, a recompensa que a gente deseja ter para com essas almas, para com esses espíritos que nós fomos responsabilizados de levar ao caminho do bem, é que eles conduzam realmente o caminho do bem, que as relações entre as pessoas com os pais sejam boas, e nem sempre isso acontece. Então se torna uma polêmica muito grande. Como a gente vai tratar e lidar de forma espírita, segundo o Evangelho, com relação a essas situações? Porque o Evangelho, ele é o nosso guia, ele é o nosso instrumento. Então, de que maneira a gente pode conseguir lidar com situações tão chocantes quanto essa? Porque é algo que choca, mas da mesma maneira que choca, assim como tudo, os espíritos explicam, a doutrina espírita explica. E com muito amor, com muita perseverança, a gente vai conseguir entender. E não só entender, absorver no nosso dia a dia.
Esse item aqui é extremamente grande. Eu não vou ler ele antes da gente estudar. Eu vou dar uma pincelada nele, até porque senão a gente estoura o nosso tempo. Então vamos começando aqui. Os espíritos já começam dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. E foi isso que nós estamos conversando nesse momento. E aí os espíritos fazem uma contextualização. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio e de insaciados desejos de vingança. E alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado que entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento das injúrias, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então os espíritos já vêm introduzindo para a gente o que costuma acontecer nas nossas encarnações. A gente encarna, a gente enfrenta muitas dificuldades, nós temos defeitos e vícios que precisamos que sejam trabalhados, e nós temos virtudes também. A partir do nosso livre-arbítrio, a gente pode desenvolver essas virtudes mais, transformar os vícios em virtudes, ou não ligar para os nossos vícios e continuar perpetuando o comportamento com base neles. E ele vem trazer para a gente também o caminho, né? De que maneira a gente vai conseguir através da caridade. A gente não tem outro caminho a não ser o da caridade para conquistar e desenvolver virtudes. E pouco a pouco, conforme a gente vai desenvolvendo as virtudes e fazendo com que os vícios sejam corrigidos. Então vamos continuar. E a gente vamos entrar ainda aqui dentro do assunto do tema. Os espíritos estão contextualizando. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade lhe desperta no íntimo. Revolta-se a ideia de perdoar. E ainda mais de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres, a honra e a família. Entretanto, abalado, fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução. Oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família, daquele a quem detestou, e pede. Espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob o qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante força de vontade. Então vamos lá. Os espíritos aqui vêm dizer pra gente que esses espíritos, dentro das nossas encarnações, nós desenvolvemos não só virtudes como vícios, mas também nós desenvolvemos amizades e inimizades. Nós desenvolvemos inimigos, possivelmente. E esses inimigos, como o Evangelho diz, que a gente se esforça para resolver essas questões em vida. Porque depois que a gente desencarna, fica um pouco mais difícil de resolver. Não, impossível mesmo, um pouco mais difícil. E ele vem trazer para a gente a perspectiva desses espíritos que foram gravemente afetados por outros espíritos ou que afetaram outros espíritos e que depois que eles vão para o espiritual, depois que eles começam a ter um pouco mais de percepção à luz da doutrina espírita, eles entendem como eles estão equivocados e que, ainda que eles não consigam, eles precisam desenvolver esse perdão, eles precisam desenvolver esse amor, eles precisam ser caridosos para com as outras almas. Então, eles solicitam alguns, que conseguem, que têm essa permissão,
que eles nasçam no mesmo ambiente familiar daquele espírito cuja dificuldade é extrema de relacionamento, para que eles possam desenvolver e tentar, dessa forma, fazer com que aquele espírito, aquela relação melhore. Porque é aquilo, né? Quando você tem um filhinho pequenininho, você nasce lá aquele bebezinho, aquela coisa fofa. Apesar de ser um bebezinho, nós temos que encarar aquela criança como uma criança que possui ali um passado, possui ali uma trajetória de encarnações e que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E ela justamente vem dessa forma de bebê, de coisas fofas e que encantam o nosso coração, que são extremamente dependentes, justamente para nos ajudar, nos estimular a desenvolver amor quando acontecem situações como essas. E aí eu vou pular uma parte aqui, os espíritos vêm trazer pra gente uma explicação e um porquê para esses casos de ingratidão de filhos com o pai. Então aqui os espíritos dizem: olha, espíritos, compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando a gente produz o corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres em aproximar essa alma de Deus, tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Reforçando o que a gente está conversando aqui. Os espíritos vêm dizer pra gente que, né, dentro daquele corpinho pequenininho existe uma alma, talvez mais antiga que a nossa, mais avançada que a nossa, mas que tem um objetivo. Nosso objetivo para com aquela alma é levá-las ao caminho de Deus. É fazer com que eles consigam, em algum momento da vida, conduzir a vida deles sozinhos. Continuando. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe será perguntado por Deus: o que fizeste do filho que eu te confiei? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Então aqui ele também diz que é nossa responsabilidade levarmos o nosso filho ao caminho do bem, e que quando nós desencarnarmos, nós seremos questionados. E aí, os espíritos continuam. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vos-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Desculpa. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmos: um de nós é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então aqui os espíritos também estão nos convidando a mais do que estudar, a compreender a situação. Compreender quando nós nos deparamos com uma situação de ingratidão, nós estamos lidando com almas que possuem muitas outras encarnações e que possivelmente em algumas dessas encarnações houve, sim, alguma coisa ruim que uma das duas partes fez. O nosso corpo, a inteligência e a bondade, a misericórdia maravilhosa de Deus nos impede de lembrar do que nós fizemos. Mas nos nossos perispíritos nós temos as marcas dessas dores e que de alguma forma elas sobressaem em momentos da nossa encarnação. Que possamos então entender e que, se não for o nosso caso, que nós possamos entender situações que possamos ver ou situações que possam acontecer na nossa vida e não julgar. Não julgar porque nós não sabemos o que atravessa aqueles espíritos, o que atravessou esses espíritos em outras encarnações. Que possamos rezar, que
possamos orar, pedir para a espiritualidade estar junto daquela família, amparando e fortificando para que esses espíritos consigam sair dessa encarnação vitoriosos. Que ainda que seja um mínimo contato, é uma vitória. Perto de uma situação complexa e de ódio. Você sair de uma encarnação gostando e odiando menos, ou gostando um pouquinho daquele espírito que você tanto teve problema em outras encarnações, é uma vitória também. Então, que possamos ter esse olhar de Jesus, possamos ter esse olhar de bondade, sem julgamento, de compreensão, que é o que os espíritos nos convidam aqui, a compreender o que está acontecendo. Muito obrigada, irmãos, que possamos sempre estar conectados, unidos, junto de Deus, junto de Teresa d'Ávila. Que esses ensinamentos de hoje reverberem nas nossas almas e nos nossos corações. Muito obrigada e que vocês tenham uma ótima semana.